Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa terceira edição desse curso, né? A segunda sob a chancela do CETEB, do Centro de Treinamento Edson Bueno, e, sem dúvida, é quem proporciona aí a grande estrutura, né, que contribui para o sucesso aí do nosso material. Queria agradecer também ao Rafael, que sempre foi um grande parceiro aí, enfim, levanta firmemente a bandeira do ensino na nossa instituição e me chamou mais uma vez para coordenar esse curso junto com ele. Apesar disso, o curso não é só nosso, a gente faz só o trabalho mobral de organizar as coisas. Agradeço também a todos os professores que aceitaram mais uma vez, né, todos, sem exceção, a participarem de mais uma edição. Agradeço também aos patrocinadores, a Edward, que já está também na sua terceira empreitada conosco, né? Enfim, ajuda bastante nos patrocínios, no fornecimento de material. Agradecimento também à Cristália, que está iniciando a participação esse ano, junto com a Abbott. A gente vai demonstrar mais, enfim, seus produtos lá no nosso dia prático. A gente acredita que o nosso curso tem um grande diferencial porque a gente consegue disponibilizar as aulas online, né, de forma prévia, esclarecendo, dando tempo para o aluno assimilar as coisas e gera esse espaço aqui, né, de discussão para esclarecimento de eventuais dúvidas. Ao final de cada aula, né, quem se sentir à vontade pode usar aqui o WhatsApp, abrir o microfone, mandar e-mail, enfim, usar qualquer canal de comunicação que tenho certeza que toda a equipe vai ter o maior prazer de ajudar. Lembrar também que existe um material de auxílio, né, aos estudos, é uma leitura complementar, então vai ajudar mais a assimilar, né, nessa questão nas aulas online, né, para, enfim, que a gente pegue com os conceitos mais firmes lá durante as aulas práticas. E acredito que a grande estrela aqui que a gente tem para apresentar para vocês é o nosso laboratório de simulação realística, né, com experimento em tecido vivo, em modelo suíno, colocaremos vários dispositivos nos porquinhos e faremos alguns experimentos críticos, né, com situações que são difíceis de serem encontradas no centro cirúrgico de forma frequente. Inclusive, os alunos podem dar, enfim, sugestões de intervenção, sugestões de tratamento. A gente vai fazer, durante a simulação crítica, uma transmissão também para o nosso auditório, né? Nosso auditório tem um modelo interativo muito legal, com, enfim, microfones em todas as bancadas. E, enfim, sem mais delongas, eu acho que só vendo mesmo para entender o que é o curso por inteiro, damos início aqui às nossas aulas. A primeira aula será minha, sobre fisiologia, uma aula bem introdutória para a gente guardar os meus conceitos, sedimentar uma base para entender melhor o que são, né, aquelas siglas e números de monitores de monitorização hemodinâmica. Em sequência, o Dr. José Freitas vai falar sobre medidas pré-carga e quantificação do edema pulmonar. Se existe espaço, né, principalmente para o destaque à termodiluição, o uso dessa tecnologia no ambiente de centro cirúrgico, né? Na terapia intensiva, isso já é muito famoso. Vamos ver se isso influencia o desfecho do nosso paciente em sala também. Vou pedir só um tempinho para iniciar o nosso compartilhamento. Não sei se a Cris ou algum patrocinador está online, enfim, gostaria de falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o PowerPoint. Oi, pessoal, estou online aqui. Eu sou a Cristiana, que conversa com vocês também no grupo. Tá? Quem precisar pode me acionar por aqui ou falar direto comigo por WhatsApp. Tá bom? Boa aula para vocês. Tá no silencioso, Gabriel. Melhoramos agora? Melhorou, deu certo. Tá bom. Então, vamos lá. O primeiro tema é anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular aplicadas à clínica, né? Eu vou focar principalmente aqui. Tentei dar um enfoque um pouco diferente, né? Talvez
até original para muitas pessoas, mas dissertando principalmente sobre os determinantes do débito cardíaco e do retorno venoso. E eu começo minha aula com essa célebre frase aqui, extraída do nosso tratado mais famoso de anestesia, né, o SAEST, que diz que o anestesiologista, ele é o fisiologista do centro cirúrgico, né? E é ele, e somente ele, que controla todas as funções vitais do paciente, a fim de obter o melhor desfecho perioperatório. Isso é tão verdade que durante o nosso treinamento em anestesia, né, principalmente nos 2 primeiros anos, somos confrontados ali recorrentemente com fisiologia básica. E eu poderia começar minha aula falando sobre a divisão anatômica do coração, esse bonito corte transversal, das 4 câmaras, cada sinuosidade dessa da imagem, da diferença das válvulas atrioventriculares, transcendulares, a bioeletrogênese cardíaca, esse potencial de ação que é tão diferente, tão próprio, e não existe em outro lugar a não ser no miocárdio, do mecanismo de contração torsional muito próprio, né, das fibras cardíacas, e até mesmo contar um pouquinho sobre as alças de fluxo e volume, né, nesse gráfico que já é tão conhecido por vocês. Eu preciso ir além. Trouxe aqui para vocês o monitor, né, da plataforma EV1000. A gente consegue perceber várias siglas, vários números, indicações de modelos de referência, né, e existe essa tela aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que aparece até um organograma para orientar melhor a tomada de conduta, né? E a gente consegue ver o que está de errado com o nosso paciente. O que eu quero fazer aqui hoje é conduzir o raciocínio inverso, é partir do topo dessa pirâmide e olhar para baixo, mostrando como cada númerozinho desse, cada sigla dessa, influencia o resultado final, que é o nosso débito cardíaco e a nossa DO2, principalmente. E para isso, eu preciso que a gente entenda algumas relações hemodinâmicas de início. O coração, né, funciona como uma bomba hidráulica. A gente tem um sistema de alta pressão e baixa complacência, representado pelas artérias. Um sistema de alta complacência e baixa pressão, representado pelo território venoso, né? E uma estrutura capilar, que representa aqui a microcirculação, que intermedia a transferência de líquido entre o sistema de alta pressão e o sistema de baixa pressão. Importante citar também que todo o retorno venoso, tudo que chega ao coração na forma de retorno venoso, é exatamente o que sai na forma de débito cardíaco. Obviamente, existe uma pequena diferença, batimento a batimento, alguma coisa fica represada no pulmão, mas, na média, o que entra é exatamente igual ao que sai. É importante dizer também que os ventrículos têm um arranjo em paralelo. Por isso que eu digo, o que entra é o que sai, e todos os outros órgãos são arrumados em série, em paralelo, né, com uma distribuição fracional diferenciada de débito cardíaco, de acordo com a regulação da microcirculação de cada território deles. E eu dividi a minha aula em 3 pilares principais. Eu preciso de uma atenção total agora, como desse gato aí na imagem, um foco, né, nesses 3 assuntos. Vou começar falando sobre os determinantes do débito cardíaco. E para falar disso, eu preciso, ainda que de forma breve, apresentar aqui a fisiologia do ciclo cardíaco. Peço atenção especial para vocês aqui no centro da nossa imagem, né? A diástole, ela é dividida em 3/3. Um período de enchimento rápido, um período de enchimento lento. Esses 2 períodos contribuem com 80%, né, do enchimento ventricular. E a sístole atrial, que contribui com 20%. 20% pode parecer pouco no indivíduo normal, né, que já convive aí com 300 a 400% de excesso de débito cardíaco, mas ele é super essencial em vários estados patológicos que cursam principalmente com alterações da complacência ventricular, né? Insuficiência cardíaca, fração de ação normal, aquele coração hipertrófico, né? Bem com uma cavidade pequena, né? Então a sístole atrial acaba por ajudar nesses pacientes em específico. E passando esses 3 períodos, a gente tem o nosso volume diastólico final. Vou pedir uma atenção especial para essa sigla. Após a sístole atrial, inicia o período de contração isovolumétrica,
onde, com as válvulas fechadas, né, o coração aumenta progressivamente a sua tensão, tem encurtamento da fibra até que a válvula aórtica, né, as semilunares, melhor dizendo, as duas juntas, se abrem e a gente começa o período de ejeção de sangue na aorta. Mesma coisa, existe o período de ejeção rápida, que contribui com 70%, e o período de ejeção lenta. Depois disso, a gente tem o volume sistólico final, preciso que vocês gravem também isso, e inicia-se o período de relaxamento isovolumétrico para novamente darmos sequência à diástole. O volume diastólico final normal de um indivíduo padrão de 70 kg é de 110 a 120 ml. O volume sistólico, que é o que foi injetado, né, durante esse período aqui, é de 70 ml. E a fração de injeção, que será, enfim, falada em alguns momentos, é uma razão entre a diferença do volume diastólico final para o volume sistólico final sobre o volume diastólico final vezes 100, para transformar em fração, em percentual. E todo esse ciclo ele é regulado de duas formas: uma atividade regulatória intrínseca e uma atividade extrínseca. Falar de regulação intrínseca é falar de Starling. Starling foi um importante fisiologista do século passado, como todo mundo sabe, e junto com Otto Frank elaborou a lei de Frank-Starling, né? A lei de Frank-Starling do coração, que diz que para graus progressivos de aumento do enchimento ventricular, eu tenho um aumento da tensão das fibras por uma melhor interposição dos filamentos de actina e miosina, e isso aumentaria a força de contração. Esse aumento de força de contração não acontece de forma indefinida. A gente consegue perceber, principalmente a partir aqui do nosso ponto C, né? E tem um dado momento que aumentar, né, o alargamento das fibras diminui progressivamente a força de contração. É um mecanismo que se esgota de acordo com a tensão desenvolvida. Existem outros dois mecanismos intrínsecos importantes, que são reflexos, na verdade. O estímulo atrial direto, que acontece por distensão do nó sinusal, né, que contribui com 10% do aumento na frequência cardíaca e 10% do aumento do débito, e o reflexo de Bainbridge, né, que o próprio estiramento também da célula atrial desencadeia uma atividade reflexa simpática que contribui também com 20% de aumento do débito cardíaco. A regulação extrínseca é exatamente a regulação exercida pelo sistema nervoso autônomo. Sabemos que o sistema nervoso simpático está amplamente distribuído por todo o coração, tanto na fibra cardíaca em si, quanto no próprio sistema de condução. Já o sistema parasimpático ele é mais exclusivo do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. E, de acordo com graus variados de estimulação simpática, eu consigo gerar aumentos progressivos do meu débito cardíaco. Posso perceber aqui que uma atividade simpática máxima, né, praticamente quase que dobra aqui o meu débito cardíaco. E falando em débito cardíaco, né, débito cardíaco é a quantidade de sangue, né, ejetada na aorta em ml num período de 1 minuto. E ele é dado pela seguinte fórmula: é o volume sistólico vezes a minha frequência cardíaca. O valor de referência no adulto médio está na ordem de 5 a 6 litros por minuto. O volume sistólico de 60 a 90 ml, falei 70 lá no slide anterior, é uma boa média. E eu quero dizer que ele consegue aumentar em até 5 vezes no exercício físico extenuante. Não é incomum aferirmos um débito de 25 litros por minuto, por exemplo. E falar de um valor de referência normal de débito cardíaco é algo muito complicado. Ele varia de acordo com várias condições fisiológicas, principalmente de acordo com o sexo, com a quantidade de massa muscular, adiposidade, estado nutricional e, muito principalmente, a idade. Existe um período da vida, né, aqui em torno de 10 anos, onde a gente tem um débito cardíaco máximo, né, aqui no caso ilustrado pelo índice de quase 5 litros, e podemos ver que o indivíduo com 80 anos tem quase metade desse índice cardíaco. E falando em índice é, na verdade, o débito, né, corrigido por uma área de superfície corporal. Estudos mostraram que esse valor era muito mais fidedigno do que a medida bruta do débito em si. E quais são os determinantes do débito cardíaco? Eu consigo separar ele em 4. 2 fatores cardíacos,
e 2 fatores ditos de acoplamento. Os fatores cardíacos são a frequência cardíaca, está lá na fórmula, mostrei para vocês, e a contratilidade do miocárdio. Eles são influenciados por ação do sistema nervoso simpático, pela administração exógena de fármacos, como o simpático mimético, por exemplo, né? Ou algumas patologias que podem até, de forma negativa, diminuí-lo, né? Como alguma arritmia, doença isquêmica do miocárdio. E 2 fatores de acoplamento, a pré-carga, que sofre influência do retorno venoso, e a pós-carga, que é representada pela resistência vascular sistêmica. Dos fatores cardíacos, né? O primeiro deles, a contratilidade, aqui especialmente, eu consigo dizer que a taquicardia, em excesso, ela diminui o tempo diastólico. Ela aumenta proporcionalmente o tempo sistólico, mas gera um volume diastólico final menor. Pelo gráfico abaixo, é possível perceber que a partir de uma faixa de 160 batimentos por minuto, o débito cardíaco cai progressivamente. O inverso também é verdade. Uma bradicardia extrema, principalmente aqui menor que 60, né, a gente começa a ter uma alteração importante, né, também de enchimento diastólico, com prejuízo no débito. E sobre fatores de acoplamento, a pré-carga, que nada mais é do que a força que determina, né, o estiramento das fibras, ela pode ser aferida por uma medida de pressão, por cateterização lá do meu ventrículo, né, e, enfim, aferição dessa força, ou ainda pela medida do volume diastólico final através de uma medida ecográfica, por exemplo. E diversas condições clínicas da nossa cirurgia influenciam a pré-carga, né? O status volêmico do paciente, o posicionamento na mesa de cirurgia, alterações, né, das pressões intracavitárias, como a pressão intratorácica, o derrame pericárdico, alterações do tônus venoso, que sofrem influência muito direta dos nossos anestésicos, né? Ou até mesmo da sístole atrial. E a pós-carga é, na verdade, a carga imposta ao VE durante o período de sístole. Ela é aferida somente através de cateterismo ali da raiz da aorta, não tem como a gente ter esse valor de outra forma, né, de um jeito preciso, e ela sofre influência de 2 condições: a impedância aórtica, que é a capacidade da parede aórtica receber aquele volume sanguíneo, aquela demanda, e a resistência vascular sistêmica, né, que, na verdade, tem a ver com aquela distribuição diferencial do débito da microcirculação. Dito tudo isso, é possível eu desenhar minha atividade cardíaca, né, em função da minha pressão de átrio direito. A isso, né, dá-se o nome de curva de função cardíaca. Quanto maior a pressão de átrio direito, maior, né, lá a minha interposição dos filamentos de actina-miosina, maior a força de contração, maior o débito cardíaco, só que esse mecanismo esgota. Existe um platô, e por mais que eu aumente a quantidade de pressão de átrio direito, por mais que eu aumente a pressão intracavitária do ventrículo, eu não consigo aumentar proporcionalmente o meu débito. Revisando os determinantes, eu vou fazer isso em cada final de tópico daquele, para que a gente consiga assimilar todos os conceitos. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. A frequência cardíaca depende do quê? Né? Depende de uma regulação intrínseca, Frank Starling e os reflexos, e uma regulação extrínseca, o sistema nervoso autônomo. E o volume sistólico depende da pré-carga, depende da pós-carga e depende da contratilidade. A minha pré-carga, né, ela sofre influência direta do retorno venoso. A pós-carga, da resistência vascular sistêmica, como eu disse. E a contratilidade também através de uma regulação intrínseca, mas especialmente pelo sistema nervoso autônomo também. Gabriel, e o retorno venoso e a resistência vascular, eles sofrem influência de quê? E pensando nisso, a gente vai para o próximo tópico. Fisiologia do retorno venoso. Falar de retorno venoso é falar desse personagem aqui. Acredito que todo mundo já viu, né, esse rosto simpático nos seus livros. É o dono do tratado de fisiologia mais lindo do mundo, lido do mundo, pode ser lindo também. E ele dizia 2 coisas, que para a gente entender adequadamente o que acontece na hemodinâmica do sistema circulatório, eu preciso assimilar 2 conceitos. O primeiro todo mundo tem, né?
primeiro fator que influencia o débito é a habilidade que o coração tem de jogar o sangue para frente, é o conceito da bomba hidráulica. Mas ele sugere o segundo, que o segundo efeito primordial para o débito cardíaco é a tendência do sangue retornar do vaso, da periferia, para a circulação. E, pensando nisso, ele conduziu um experimento com modelos caninos, né, onde ele substituiu o coração por uma bomba, como se fosse uma bomba de sexo. Um pouco, enfim, mais antiga, mas com o mesmo conceito, de estabelecer um fluxo constante. E a bomba foi programada para estabelecer um fluxo de 5 litros por minuto. Isso gerava uma pressão arterial de 102 milímetros de mercúrio e uma pressão venosa de 2 milímetros de mercúrio. E dessa forma ele começou uma parada cardíaca controlada. No início da parada a gente ainda tem uma certa preservação, né, da pressão arterial de 102, uma certa manutenção também na pressão venosa de 2, mas com o tempo todo esse estado tende a se equilibrar. Progressivamente, o sangue vai do sistema de alta pressão e baixa complacência para o sistema de alta complacência e baixa pressão. E esse sistema entra em equilíbrio nesse número mágico aqui de 7 milímetros de mercúrio. A isso, né, ele deu o nome de pressão média de enchimento sistêmico. A pressão média de enchimento sistêmico, essa pressão de equilíbrio, ela sofre influência de 2 fatores. Obviamente, da quantidade de sangue. Começou uma aula agora. Vou tomar banho. Depois fica gravada a aula. Alô? Bom, a pressão média de enchimento sistêmico sofre influência de 2 fatores. Obviamente, do volume sanguíneo de sangue, né, do que está ocupando aqui o meu sistema, e da minha capacitância venosa, né, expressa aqui, né, e intimamente correlacionado ao meu tônus vascular venoso. E para a gente entender como funciona o retorno venoso e tentar assimilar isso de um modelo mais matemático, eu trouxe aqui para vocês a lei geral do fluxo, né? Isso serve para qualquer sistema hidrodinâmico, que diz que o fluxo, em qualquer lugar, é dado por uma diferença de pressão entre uma extremidade inicial e uma extremidade final sobre a resistência a esse mesmo fluxo. Olhando para o retorno venoso, a pressão que está lá na minha primeira extremidade, lá na minha periferia, é essa pressão, né, que a gente acabou de dizer, a minha pressão média de enchimento sistêmico. E a pressão que está lá no final, aonde o sangue vai pegar, né, é a minha pressão de átrio direito. O retorno venoso, então, é dado pela diferença de pressão entre essas duas, né, a pressão média de enchimento sistêmico e a pressão de átrio direito, contrabalançado por uma resistência venosa. Para a gente ter um aspecto um pouco mais ilustrativo, eu tenho uma pressão média de enchimento sistêmico de 7 milímetros de mercúrio, né? Uma pressão de átrio direito de 0, né? Que seria uma pressão normal num paciente, né, em condições fisiológicas. 7 menos 0, 7. Né? Sobre a minha resistência venosa, eu teria matematicamente o meu retorno venoso. Um outro conceito muito importante que eu preciso que vocês assimilem é que a quantidade de sangue que somente preenche todo aquele sistema de vasos, sem gerar nenhuma pressão adicional, é normalmente, né, dita e encontrada nos livros como volume não estressado. E se eu adicionar mais 30% desse volume, né, praticamente 1 litro, naqueles mesmos vasos, eu gero aquela pressão de 7 milímetros por mercúrio, que é a pressão que vai gerar a tensão na parede vascular. E o volume não estressado, que é o que só ocupa com o volume estressado, que é o que gera a pressão, ele seria a volemia total circulante do paciente. O retorno venoso, testando aqui, ele depende de 3 coisas. Depende, então, da minha pressão média de enchimento sistêmico, depende da minha pressão de átrio direito e, obviamente, do gradiente entre essas duas, e da resistência ao fluxo venoso. E Guyton plotou isso em forma de gráfico, né? E chamou isso aqui de curva venosa ou curva de função venosa, como estão em alguns livros. O jeito mais fácil de ler é da direita para a esquerda.
Existe um período onde o retorno venoso é igual a zero, né? Porque o gradiente é igual a zero entre a pressão média de enchimento sistêmico e a pressão de átrio direito. E está aqui aquele mesmo número mágico de 7, né? Reduções progressivas da minha pressão de átrio direito, né, geram incrementos progressivos do meu retorno venoso, até que existe uma zona de transição e um platô. Nesse platô, não importa o quão negativa esteja a minha pressão intratorácica, porque existe algum grau de colabamento dos grandes vasos. Então, o gradiente acaba não se alterando muito. Meu retorno venoso tem um limite também. Então, se eu administrar volume ao meu paciente, ou uma transfusão, ou ainda aumentar a minha pressão de enchimento sistêmico através do aumento do tônus, do uso de vasoconstrictor venoso, eu consigo modificar essa minha curva de função venosa. Se eu aumentar qualquer um desses fatores, eu jogo ela para cima e para a direita, né? E aí, para reduções muito mais discretas da minha pressão de átrio direito, eu tenho um volume de retorno venoso muito maior também. Óbvio que eu consigo fazer isso alterando o gradiente de pressão, mas existe uma outra forma de influenciar o retorno venoso, como eu vi, né? Modificando a resistência venosa. A resistência é modificada através do uso de vasoconstrictor ou de vasodilatadores venosos. E quando a gente aumenta a resistência em 2 vezes, eu reduzo em 2 vezes o retorno venoso. O oposto também é verdadeiro, né? Se eu diminuir a resistência pela metade, eu praticamente dobro o meu retorno venoso. E observem que eu só mudo a inclinação da minha curva. A minha pressão média de enchimento sistêmico é a mesma, né, nas 3 situações. Então, Gabriel, já vi a curva de função cardíaca, a curva de função venosa, e qual que é o débito, no final das contas, do paciente? O débito é formado exatamente pelo ponto de intersecção entre a curva de função cardíaca, ilustrada em vermelho na minha imagem, e a curva de função venosa, em azul. Se eu adicionar volume, né, ao meu paciente, der mais 20% de toda a volemia dele na forma de salina, por exemplo, eu consigo deslocar, como eu vi, a minha curva de função venosa para cima e para a direita. E eu toco a minha curva de função cardíaca lá naquele ponto onde o mecanismo de Frank-Starling já está um pouco esgotado, né? E aí administrações progressivamente maiores de volume não vão gerar maiores incrementos do meu débito cardíaco. O inverso também é verdadeiro. Se eu administrar somente inotrópico, né, sem mexer na volemia ou no tônus venoso do paciente, eu aumento essa curva de função cardíaca para cima e para a esquerda. E eu começo a tocar a minha curva de função venosa na mesma zona de platô e não gero incrementos suficientes do meu débito cardíaco com essa estratégia. Então, enfim, eu coloquei uma situação hipotética, mas a gente acaba mexendo nas 2 curvas quase que ao mesmo tempo, e é possível gerar várias combinações, né, de função venosa com débito cardíaco. Um período de estimulação simpática máxima, por exemplo, desvia a curva do débito para cima e para a esquerda, a de função venosa para cima e para a direita, e eu gero esse ponto D aqui, de um débito de 10 litros por minuto, por exemplo, né? Uma anestesia espinhal, no extremo oposto, faz exatamente o contrário, né? Diminui a atividade contrátil, né, e a frequência cardíaca, jogando a curva aqui para baixo, né? E a curva de função venosa, por vasodilatação e redução do tônus, né, aqui também para baixo. E eu gero um débito completamente diferente aqui, representado pelo B, na minha imagem. Tá, Gabriel, tudo muito teórico, mas e o que acontece na minha cirurgia? Mesma coisa, desenhei lá uma situação hipotética, né? Uma curva de função cardíaca e uma curva de função venosa nessa linha sólida. Dá-se início a um período de hemorragia. O que acontece na hemorragia? Eu tenho perda do volume circulante no primeiro momento, né? Isso faz com que a minha pressão média de enchimento sistêmico caia. Caindo a pressão média de enchimento sistêmico, eu tenho esse novo desenho de curva venosa aqui embaixo. Progressivamente, o retorno venoso reduz, né? E eu tenho ativação simpática como um mecanismo compensatório. E a ativação simpática faz 2 coisas. Joga a curva de função cardíaca para a direita, para a esquerda e para cima, e a curva de função venosa para cima e para a direita.
E aí eu gero um novo ponto de intersecção entre essas duas novas curvas representadas por D. E olha que interessante, o aumento do tônus venoso e o aumento da função cardíaca, nesse caso aqui, pelo menos, né, foi responsável por gerar um ponto D de débito, está muito próximo do meu ponto A, que é o meu ponto de equilíbrio, né? Ou seja, nosso organismo foi muito inteligente em manter essa homeostase. É isso que acontece. Indefinidamente? Não, né? Existe uma falência desse mecanismo de compensação em algum momento. Voltando lá à minha fórmula, eu perguntei do que depende o retorno venoso. E eu digo para vocês que ele depende da minha pressão média de enchimento sistêmico, da minha pressão de átrio direito e da resistência venular periférica. A pressão média de enchimento sistêmico depende do volume sanguíneo total e depende do tônus venoso, né? E o tônus venoso depende principalmente do meu sistema nervoso autônomo. Gabriel, a resistência vascular depende do quê? A gente vai chegar lá no próximo tópico. Vou falar um pouquinho sobre oferta de oxigênio e microcirculação. E para falar de microcirculação e oferta de oxigênio, eu preciso revisitar esse conceito aqui que é muito conhecido, né, que a oferta tem a ver com o conteúdo arterial de oxigênio com fluxo, né, com débito cardíaco. Meu conteúdo arterial ele depende da quantidade de oxigênio que está sendo carreada pela hemoglobina e da quantidade de oxigênio, né, de um montante muito menor dissolvido em plasma. E existe, né, um certo equilíbrio entre a oferta, né, de oxigênio e o consumo, né, do organismo. Se num dado momento essa balança tomar um rumo desfavorável, vai acontecer hiperlactatemia, né, acidose metabólica, disfunção celular e apoptose. E o que regula o fornecimento lá na periferia? É exatamente a microcirculação. Na esquerda, um desenho ilustrativo mostrando que a microcirculação é formada por arteríolas, né, por esfíncteres pré-capilares, capilares, vênulas. Contei para vocês que existe uma distribuição diferencial, né, nos arranjos em paralelo já das minhas vísceras intraabdominais. E essa distribuição fracional ela acontece porque os órgãos têm alterações de resistências individuais em cada um deles, né? E essas alterações de resistência têm a ver com esses esfíncteres pré-capilares que regulam isso, de acordo com o metabolismo local, né, com uma regulação intrínseca, ou com o sistema nervoso autônomo, uma regulação extrínseca. E quais são os determinantes da minha resistência vascular sistêmica? Mais uma vez, coloco aqui a lei geral do fluxo. A pressão que vem antes, né, da minha periferia é a PAN. A pressão que vem depois é a pressão, né, das veias, a PVC. Então, eu consigo ver que o meu débito cardíaco é igual à diferença entre o gradiente das pressões, PAM menos PVC, sobre a resistência vascular sistêmica. Reescrevendo essa equação em função da resistência vascular sistêmica, eu posso inferir que a minha resistência é igual à diferença entre as duas pressões sobre o débito. E eu tenho um resultado em UD. Para transformar isso em dinas por segundo, eu multiplico por 80, por uma simples conversão de unidade. E a resistência vascular sistêmica, ela vai de 900 a 1.400. E o meu índice de resistência vascular sistêmica de 1.600 a 2.400. É praticamente o dobro, né? Fica aí uma dica para uma visualização, uma conversão mais rápida. Bom, e existe uma influência, obviamente, né, do meu débito cardíaco, de acordo com o meu grau de resistência vascular, um aumento muito exagerado, muito demasiado da minha pós-carga, por exemplo, principalmente para uma pressão arterial média aqui acima de 160, eu causo quedas progressivas do meu débito cardíaco. O oposto acontece também, uma queda demasiada da minha resistência aumenta proporcionalmente o débito cardíaco, como no paciente em choque distributivo, né? Por exemplo, o séptico. E a vasoconstricção exagerada, lá na periferia, né, também determina um prejuízo de perfusão direto no meu tecido. Logo, a nossa resistência vascular depende somente da regulação intrínseca, né, do metabolismo local, né, de cada território daquele, e da regulação extrínseca, aqui mais uma vez representada pelo sistema nervoso autônomo. Trago também um outro modelo didático que, por vezes, vocês esbarrarão na literatura, que
que ajuda a entender um pouco mais essa questão da fisiologia do retorno venoso. Ele é representado aqui por um sistema de alta complacência, onde estão localizados todos os órgãos intraabdominais, praticamente, e um sistema de baixa complacência, representado aqui pelos músculos. E existe aqui, né, um volume sanguíneo que está desse orifício de drenagem para baixo, que só completa a minha banheira, seria o meu volume não estressado. E o volume que se localiza aqui acima desse orifício de drenagem, né, que exerceria uma pressão hidrostática para facilitar o escoamento dessa água, é o meu volume estressado. Obviamente, eu não consigo aumentar o meu volume estressado infinitamente, porque eu dependo que o meu coração consiga absorver todo esse volume também. Se adicionarmos líquidos aqui, uma hora, né, a banheira vai extravasar e esse sangue não vai entrar no sistema. Extravasar significa ir para o intestino, enfim, outras coisas. E aí, uma vez o sangue tomando rumo em direção ao coração, ele é contrabalançado por uma resistência, né, representada aqui por esse encanamento, que tem a ver com essa seção transversal, provavelmente. E, a partir disso, o coração envia para o sistema de alta pressão arterial, que também tem a sua resistência muito específica e, novamente, retorna aqui para a minha banheira, como retorno venoso. E o que acontece nessa região aqui, né? Nem a imagem mostra para a gente, né? O modelo não fala muito sobre isso, é onde localiza-se a nossa microcirculação. E eu digo para vocês que aqui acontece muita coisa ainda. E para falar disso, eu preciso conversar um pouquinho sobre perfusão capilar. Pela última vez, a Lei Geral do Fluxo, a perfusão capilar, ela é dada pela diferença entre a pressão que vem antes, a pressão pós-arteriolar, e a pressão que vem depois do capilar, a pressão venular. E no indivíduo sadio, normal, o que eu vejo lá na macrohemodinâmica, naquela fórmula que eu mostrei para vocês de oferta de oxigênio, né, os indicadores de débito cardíaco, ilustram com perfeição o que está acontecendo aqui na minha perfusão capilar. A isso dá-se nome de correlação macro e microhemodinâmica. O mesmo não é verdade no paciente séptico, por exemplo, né, onde existe alguma incoerência entre o que vemos nos monitores, né, e o que está acontecendo ali na intimidade da minha célula. Que é o meu objetivo final, é isso que eu estou querendo analisar, né, em última forma. E a incoerência hemodinâmica no paciente séptico, por exemplo, acontece por 4 fatores aqui a dizer, né? Existe algum grau de heterogeneidade de distribuição entre os capilares, áreas com fluxo preservado, com áreas completamente lentificadas, né? A própria hemodiluição, né, de uma ressuscitação um pouco mais agressiva faz com que hajam capilares sem nenhuma hemácia, por exemplo, né? Ou ainda, os fenômenos tromboembólicos fazem graus variados de constricção e tamponamento dos capilares, prejudicando a oferta de oxigênio. E a administração de fluido, pelo próprio edema intersticial, afasta o capilar da célula, prejudicando a oferta dos gases. E aí a gente tem um problema, porque não existe nenhum instrumento hoje, né? Enfim, existem experimentos, estudos, mas algo que meça de forma efetiva o que acontece aqui na minha microcirculação. E se eu não consigo medir, desculpe, mas infelizmente eu não consigo gerenciar também. De todo modo, né, isso não é desculpa para não agirmos com o que temos em mãos, né? Se a gente tem acesso à macrohemodinâmica, vamos fazer o que está ao nosso alcance, né? Utilizá-la ao máximo, não é isso? Tentar preservar aqui todos esses indicadores e garantir que pelo menos ali do capilar para cima as coisas estejam bem, né? E isso de jeito nenhum é desculpa para fazer diferente. Contei para vocês aqui, por exemplo, que o fluxo ele é determinado por uma atividade cardíaca, né? Que, enfim, tem a ver com a frequência cardíaca, com a pós-carga, com a contratilidade, com a pré-carga. Isso eu consigo avaliar, de certa forma, com os monitores que a gente tem hoje em dia. Mas eu falei também que os vasos, o circuito, exerce uma atividade importante, né? De acordo com o volume estressado, com a complacência, com a resistência venosa. E a gente também não tem monitores para medir isso aqui de forma fidedigna, né? Só para dar um exemplo,
ainda que pequeno, né, nesse mesmo tema, apesar de não medirmos isso, por exemplo, não é incomum, né, um paciente que esteja, enfim, hipotenso, de certa forma, a administração de vasoconstrictores, por exemplo, acaba aumentando ali a minha volemia e o meu débito, né, por um simples aumento do tônus venoso, né? E o oposto também acontece. A administração de nitroglicerina no paciente hipotenso, séptico, ainda que ela reduza discretamente a pressão, muitas das vezes, né, você consegue transferir o sangue do sistema de alta pressão para o baixa pressão e melhorar a perfusão. Isso também não é medido, né? A gente tem muita curiosidade, muito estudo ainda sobre microcirculação, tá bom? Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail. Vocês podem, sim, perguntar qualquer coisa aí pelos nossos canais de comunicação também. E é isso. Acho que a gente pode tirar dúvida ao final. O que vocês acham? Ou alguém quer fazer algum comentário agora, alguma participação? Gabriel, Opa, gente, pela aula. obrigado, Você Rogério. mostrou para a gente, né, naquele gráfico que mostrava, simulava que a importância da atividade simpática na manutenção, né, da fisiologia, na tentativa de compensar essa perda volêmica. Mas o que a gente faz durante a anestesia, para proteger o paciente contra o estresse cirúrgico, é justamente lançar mão de medidas que, de certa forma, cortam essa atividade simpática. Seja uma peridural torácica, seja uma peridural lombar, enfim. Drogas que a gente abre mão durante o uso para tentar frear essa atividade simpática e proteger o paciente contra o estresse cirúrgico. Como é que a gente consegue equilibrar, né, do seu ponto de vista, essa tentativa de proteger o nosso paciente do estresse cirúrgico e, ao mesmo tempo, conseguir que ele mantenha uma atividade fisiológica simpática que lhe permita compensar no caso de uma perda volêmica importante, por exemplo. Ou a gente não consegue isso e a gente sabe que a gente vai perder isso e a gente vai ter que abrir mão de drogas para conseguir fazer o que o sistema simpático faria nesse caso. Perfeito, Rogério. É uma questão de achar o fiel da balança, né, no final das contas. Obviamente, tudo que a gente faz, ou praticamente tudo, né, gera algum grau de atenuação da resposta simpática. E é fundamental a importância mesmo que a gente meça isso, afira, né, um paciente de alto risco, onde talvez, né, tenha a maior aplicação desses monitores, né, como falaremos nas próximas aulas, eles, né, merecem essa regulação realmente de forma mais precisa. Então, não tem jeito. É medir, ver e tratar. E existem estudos hoje mostrando a administração empírica de vasoconstrictor, ainda que você não monitorize o paciente, né? E com desfechos legais, principalmente em cirurgias de trato digestivo, de abdômen superior. Então, parece que compensar o que a gente faz de errado, o que a gente tira do paciente, né, seja primordial para todo e qualquer doente de alto risco. Obrigado, Gabriel. Bom, vou dar sequência na próxima aula, então. A próxima aula será dada para o Dr. José de Freitas, sobre medidas de pré-carga e quantificação do edema pulmonar. Existe espaço no centro cirúrgico. José Freitas é fera da anestesia lá do nosso hospital, uma experiência enorme aí em transplante hepático, para falar bastante e contribuir com termodiluição e depois, né, uma aula de monitorização invasiva. Fica à vontade, tem a palavra aí.
Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho árduo aí, seu e do Rafael, na coordenação do curso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, tentar compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí? Assim, mas não está no modo apresentação, não. Está só no PowerPoint. Ah, é? Engraçado. Na minha tela está no modo apresentação. Espera aí. Deixa eu sair aqui, Tem então. uma... Mudar a forma de compartilhar a tela, talvez, né? ou você tem um... Nessa barra superior que abriu aí, no modo de compartilhamento, você consegue mudar a visualização para onde você quer que o Isso Zoom mesmo. olhe. O que eu coloco, então? Screen? Que é a tela toda? Melhor, Se né? você botar screen, ele vai replicar o que você está vendo. Melhor. Tá, vamos lá. Mas aí fica aparecendo a tela do Zoom aqui também, não, né? Não. Tá dando para ver agora? Tá ótimo. Beleza, obrigado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de pré-carga, alguns conceitos que o Gabriel mostrou na aula, a gente vai reabordar aqui, e a quantificação do edema pulmonar, se existe espaço dentro do centro cirúrgico na utilização dessas medidas atualmente. Bom, o conceito mais fisiológico, assim, mais puro de pré-carga, ele envolve uma propriedade da fibra muscular, que é uma propriedade elástica, né? Algo semelhante como se fosse uma mola, né? Até determinado ponto, quando essa fibra muscular ela é estirada, esse estiramento no momento passivo, ele contribui para um aumento da tensão da fibra na situação em que ela é contraída, né? O aumento da carga, aumenta a tensão, aumenta a força de contração da fibra. Esse conceito ele vale para qualquer fibra muscular, inclusive para a fibra não cardíaca. Em relação à fisiologia cardíaca, quando a gente fala de pré-carga, como o Gabriel mostrou, a definição mais precisa seria a carga submetida ao ventrículo ao final da diástole, que é justamente esse momento exatamente antes do início da contração isovolumétrica, né? Esse momento ele é um momento específico em relação à curva de PVC, né? Você consegue traçar, eu vou mostrar mais para frente a situação ideal em que você consegue, o ponto ideal em que você consegue traçar na curva de PVC, esse momento seria um momento de equalização de pressões entre a pressão diastólica final do ventrículo e a pressão do átrio direito. Então, como a gente está falando de uma câmara, né? Uma câmara formada por uma parede muscular, existe uma relação próxima entre a carga, né, e o volume, né? Quanto maior a carga dentro desse músculo, significa que dentro de um local circunscrito, significa que o volume de sangue é maior ali naquele ponto. Então, é com base na relação de pré-carga e volume sistólico que a gente tem essa relação de Frank-Starling que o Gabriel bem abordou, e quanto maior a pré-carga, maior o volume sistólico. Acontece que esse conceito, originalmente, ele surge no trabalho do Starling, no modelo fora ex vivo, né? Um modelo em que ele pega um coração de cachorro e constrói aqui uma engenhoca, algo como uma circulação extracorpórea aqui, e nesse modelo ele conclui
que conforme ele aumenta aqui essa pressão no átrio direito até cerca de 18 milímetros de mercúrio, o coração vai respondendo com aumento de débito cardíaco. Então, a partir desse conceito, surgiu, ao longo das décadas seguintes, a ideia, né, de se medir na prática clínica a pré-carga e, com isso, tentar avaliar e medir as medidas que poderiam mexer, alterar a pré-carga e, com isso, otimizar o débito cardíaco. Então, essas medidas são medidas, inicialmente, foram as medidas de pressão, classicamente a PVC e a pressão de oclusão da artéria pulmonar, e mais recentemente as medidas de volume, que são a medida da volumetria do VD com catéter de Swan-Ganz, o volume diastólico final do VD, e o volume diastólico global nos monitores com termodiluição transpulmonar. Então, o que a gente vai abordar hoje aqui é a PVC e o volume diastólico global. Os parâmetros do Swan-Ganz a gente deixa para abordar na aula de monitorização invasiva. A PVC como medida de pré-carga, então, ela teria inicialmente como objetivo, olha só, inferir a pré-carga, obviamente, né, o volume diastólico final do VE, a responsividade a volume e a adequação do débito cardíaco. Foi assim que ela surgiu. Ainda na década de 50, você tem esses autores publicando um histórico de pacientes pós-toracotomia, em que eles monitorizaram a PVC, sinais vitais e débito urinário, e ele detalha lá 2 casos em que ele consegue otimizar o paciente com base no aumento da PVC. E a partir daí difunde-se, na década de 70, no centro cirúrgico, principalmente cirurgia cardiotorácica e na terapia intensiva, o uso da PVC como uma medida de pré-carga e de responsividade a volume nesse ambiente do paciente crítico. Até chegar em 2008 e depois, em 2013, com essa revisão que, de forma bem didática, ela sumariza ali os dados dos trabalhos publicados até então sobre a PVC e a responsividade a volume. E o que chama atenção aqui, apesar do uso amplo, né, e assim, quem fez a faculdade aí por volta do início da década de 2000, recebeu isso de forma muito enraizada na educação médica. E aí você tem 3 trabalhos aqui da série que vai até 2013. Eu não mostrei todos aqui, a lista está toda aqui para baixo, mas o que eu queria chamar a atenção é que apenas 3 são da década de 80 e 90, né? Todos os outros surgiram depois dos anos 2000. E aí o resultado dessa meta-análise é que ele tem a PVC como forma de predizer a responsividade a volume, tem tanto nos pacientes na terapia intensiva quanto no centro cirúrgico 0,56 de coeficiente de correlação, né? É um pouquinho melhor do que jogar uma moeda para cima. Por que isso acontece? Isso acontece porque a relação entre pressão e o débito é diferente da relação entre o volume e o débito, né? Essa relação entre pressão e débito é a que a gente conhece, aquele formato de curva que a gente conhece da Frank-Starling, né? A partir de um determinado momento, chega num platô em que vai haver aumento significativo das pressões de enchimento, mas a variação em termos de volume diastólico final é muito pequeno. Isso é demonstrado por vários trabalhos. Esse trabalho que é interessante, que ele pega voluntários saudáveis, ou seja, pessoas que não têm nenhuma patologia cardíaca, que não estão em ventilação mecânica, ele submete essas pessoas à infusão de 3 litros de solução salina, e o que ele mostra? Olha só, analisando aqui em cima, a PVC em relação
ao volume diastólico final do ventrículo direito, que é um parâmetro do catéter volumétrico de sanguíneos. Olha só, não tem correlação, né? Não tem correlação. Pessoas com volume mais elevado podem ter PVC baixa, PVC alta. A mesma coisa é a variação de PVC após essa infusão de solução salina. Nenhuma correlação. Ele mostra quando ele avalia o volume diastólico final do VE e a pressão de oclusão de artéria pulmonar. São parâmetros que têm uma correlação muito, muito ruim. Então, isso pode ser atribuído, talvez, à variabilidade de complacência de indivíduos normais, porque nós não estamos falando de indivíduos que têm patologias para justificar toda essa variabilidade, né? Então, é isso que acontece, quer dizer, no mesmo paciente, quer dizer, em 2 pacientes em que recebem, por exemplo, um mesmo incremento de volume, os 2 aumentam a medida de PVC, o paciente A aumenta mais discretamente, o paciente B aumenta de uma forma mais significativa. Quando você olha para o débito cardíaco, esse paciente B pode não ter aumentado o seu débito de uma forma significativa, enquanto o paciente A aumentou. Então, a variação de pressão em relação à variação de volume vai depender de que posição da curva que esse paciente está, né? E, além disso, você tem vários outros determinantes de pré-carga. A PVC é um deles, que entra dentro desse componente da pressão diastólica final do VE. O Gabriel também tratou. Então, o que vai influenciar essa pressão? Pressão intratorácica, o que seria a pressão transmural, ou seja, a PVC é o que a gente está medindo em relação ao intravascular. E se a pressão pleural do paciente estiver alterada? Isso vai alterar a pressão transmural, isso vai ser transmitido para a PVC, né? O kick atrial, também importante para o componente dessa pressão diastólica final. Esse gap, né? Essa diferença entre a pressão média de enchimento sistêmico e a PVC, tudo isso vão determinar o retorno venoso, e tudo isso vai culminar na pressão diastólica final de VE, ou do VD, né, no caso. A complacência é a mesma coisa. A complacência do VE ela vai estar influenciada por vários fatores: complacência do pericárdio, doenças pericárdicas, fissura da parede ventricular no paciente que tem hipertrofia, o lusinotropismo, que é a capacidade de relaxamento. Então, o paciente com disfunção diastólica vai ter uma complacência diferente. O volume sistólico final, que vai ser decorrente, entre outras coisas, da pós-carga. Tudo isso vai estar interferindo na complacência. Então, não adianta a gente olhar só para um parâmetro e querer determinar a pré-carga por ele, né? Olha o que pode acontecer, mais ou menos aquilo que o Gabriel mostrou. Olha só o que pode acontecer. O que é mais intuitivo, né? O que acontece normalmente, digamos assim, que a gente acha que acontece quando a gente não está monitorizando o débito, né? A gente tem um paciente que está numa mesma curva de Frank-Starling, né? Você, por acaso, aumentou o retorno venoso desse paciente e ele aumenta a PVC e aumenta o débito cardíaco, como está nessa situação C, né? Na situação D, também estão variando no mesmo sentido, só que para baixo, quer dizer, reduziu o retorno venoso, consequentemente houve uma redução da PVC e do débito cardíaco, né? Só que pode ocorrer situações em que a variação não está no mesmo sentido, né? Como, por exemplo, como ele bem mostrou, numa variação em relação à função, por exemplo, ao tônus simpático, né? Você tem um aumento do débito, ele está trabalhando na mesma curva de retorno venoso, então, consequentemente, a PVC reduziu, nesse caso aqui. A mesma coisa aqui na situação B. O débito caiu pela redução da função, por algum motivo qualquer que seja, ele está trabalhando na mesma curva de retorno venoso e, consequentemente, a PVC vai aumentar. Então, não dá para você inferir o que está acontecendo só com a PVC. Então, a PVC, a maneira mais adequada de
de interpretar a PVC seria justamente uma interface entre a performance cardíaca e o retorno venoso, né? Não é a representação pura e simples do retorno venoso, é sim uma interface do retorno e da função cardíaca. O normal é a gente ter uma PVC baixa, né? Se a gente medir a nossa PVC agora aqui, a PVC vai estar próxima de zero. Provavelmente a gente vai ser responsivo ao volume, né? A gente está precisando de uma PVC de 8 agora? Não. Então, é a mesma coisa, o raciocínio é parecido quando você está com um paciente. Então, a PVC como parâmetro de fluido de responsividade, ela tem limitações. É claro que se uma situação em que se você só tem a PVC, você pode usar uma janela em que você vai ter uma zona cinzenta muito grande? Vai. Provavelmente, o paciente com PVC abaixo de 6, 2/3 dos pacientes vão ser respondedores ao volume. Você vai errar em 1/3, né? Mas é um pouco melhor do que jogar uma moeda para cima. A PVC maior que 15, provavelmente ele não vai ser respondedor. Então, assim, fica uma janela enorme aí de pacientes em que você não pode atuar somente baseado no valor de PVC, né? Outra questão muito importante é o nivelamento correto, né? É uma questão técnica, às vezes, que passa batido, mas embora a gente use habitualmente o eixo flebostático, né? A região média ali do tórax, a linha axilar média como parâmetro, o mais correto é você localizar o transdutor 5 centímetros abaixo do ângulo do externo, né? O que dá uma pressão um pouco menor do que essa que a gente mede quando coloca na linha axilar média. Outra coisa também é observar o padrão da curva. Se tiver uma insuficiência tricúspide importante, se tiver influências externas na ventilação mecânica, a medida tem que ser feita ao final da expiração. Então, alterações que podem influenciar naquele valor que está dando lá no monitor vão alterar totalmente a nossa leitura sobre a hemodinâmica do paciente, né? Aqui é aquilo que eu estava comentando antes, né? O ponto correto seria de próximo do fechamento da válvula tricúspide. É um ponto difícil de ver na curva normalmente, né? Então, o que seria mais fácil seria o final traçar uma linha entre o final do QRS e o ponto aqui onde estaria na PVC, essa aqui seria o valor mais próximo da pressão diastólica final do VD, no caso. Lembrar, então, que a PVC elevada é sempre patológica, não é o que a gente quer. Alguma coisa está acontecendo. Tem causa intravascular, insuficiência cardíaca, hipervolemia, hipertensão ou tromboembolismo pulmonar, ou tem uma causa extravascular, né? Tamponamento cardíaco, alterações no pericárdio, air trapping, PIP alta, pneumotórax, ou no nosso caso, de hipertensão intraabdominal, pneumoperitônio, por conta da cirurgia, manobra de Valsalva, enfim, várias situações podem estar levando a essa PVC elevada que a gente está vendo ali. PVC elevada não é normal. Agora, a PVC pode ser utilizada em alguns cenários específicos, dentro da cirurgia, dentro de algumas cirurgias, como parâmetro que pode ser utilizado, não só como parâmetro de pré-carga. Um dos cenários mais clássicos que isso acontece é na ressecção hepática, né? E existem estudos, meta-análises mostrando que há uma redução significativa do sangramento quando você usa medidas para manter a PVC normalmente abaixo de 5, né? Antigamente, quando a taxa de transfusão era maior dessas cirurgias, a manter uma PVC baixa reduzia a necessidade de transfusão. Atualmente, com a evolução das técnicas de transecção hepática, isso não acontece mais, mas ainda assim é uma redução significativa do volume de sangramento. A mesma coisa durante o transplante de fígado. Na fase
pré-anefatia do transplante de fígado, manter uma PVC abaixo de 5, reduz o sangramento, reduz o volume de transfusão e leva a um menor pico de transaminases após a reperfusão e ao final do procedimento. Na cirurgia cardíaca, o mesmo conceito em relação à PVC alta, né? Esse aqui é um score de insuficiência renal após cirurgia cardíaca eletiva. Olha lá, o engraçado desse score é o seguinte, tem lá vários parâmetros, inclusive baixo débito, e o último parâmetro aqui, ó, é a PVC acima de 14. Engraçado que não entrou aqui nessa coorte o valor de pressão arterial, né? Então, eles colocam aqui como uma PVC elevada como aumentando a incidência de insuficiência renal no pós-operatório, e a taxa de filtração glomerular e fluxo sanguíneo renal seriam mais influenciados pela congestão venosa em comparação com a redução da PA na fase aguda da insuficiência renal. Então, a redução, ele sugere que com a redução do débito urinário, manter a PVC em parâmetros fisiológicos seria a medida mais eficaz para otimizar a perfusão, né? Além da pressão arterial, uma coisa que a gente, às vezes, negligencia, né? Então, resumindo, deve ser entendida como um resultado da interface entre a função ventricular direita e o retorno venoso. É útil quando interpretado em conjunto com outros parâmetros, principalmente o débito cardíaco, né? Você vai utilizar o dado junto com a medição do débito cardíaco. A PVC baixa ela pode ou não ser normal ou adequada para a situação que aquele paciente está vivenciando, e a PVC alta é sempre anormal. E lembrar sempre de analisar o padrão da curva, que ele pode ser indicativo de alterações valvares e arritmias. Então, dentro disso, a gente teria vários cenários em que utilizar o parâmetro seria interessante, né? E o parâmetro volumétrico, né? Para a gente chegar no parâmetro volumétrico, a gente tem que entender como que o monitor chega lá, como que o monitor faz esse cálculo, né? Então, a gente vai tentar entender o princípio aqui da termodiluição transpulmonar. Tudo começa com a injeção de um indicador que nos primórdios era o verde de indocianina. Tem também o lítio, que envolve um mecanismo mais complicado. Eu preciso coletar amostras de sangue, dosar o lítio ali, é um esquema um pouco mais difícil, menos prático de fazer. E aí ele evoluiu depois, a termodiluição evoluiu para o uso do duplo indicador, que seria a solução salina gelada e o verde de indocianina, e ao final a utilização apenas da salina, ou seja, da termodiluição propriamente dita, que é o que hoje começou a se difundir, os primeiros trabalhos no final da década de 90, começou a se difundir depois e hoje está bem mais difundido em termos de monitorização hemodinâmica. Então, começa com a injeção desse indicador num ponto da circulação e a concentração desse indicador é medida em outro setor da circulação. Então, a concentração, se eu sei a massa que eu injetei do indicador e eu consigo medir a concentração do indicador por um detector, eu vou chegar no volume, né? O volume vai ser uma relação da massa pela concentração. Mas nós estamos falando de um sistema que tem um fluxo, né? Então, esse fluxo seria uma relação da massa com a concentração ao longo do tempo, né? Que é o que a curva demonstra, a curva de termodiluição. A curva de termodiluição o princípio é exatamente o mesmo do princípio do catéter de artéria pulmonar, só que a termodiluição, ao invés de ser pulmonar, né, ela é transpulmonar. É calculada, então, a área sobre a curva, o monitor plota aqui, projeta um final aqui da curva, porque essa parte aqui, ela é decorrente de recirculação do bolo da salina resfriada, e aí ele calcula o fluxo
partir de uma relação da massa do indicador, né? No caso aqui, o volume e a diferença de temperatura entre o sangue do paciente e o que está sendo injetado, e a integral, que é a área sobre a curva. Aí ele acha o fluxo, ele acha o débito cardíaco, né? Esse é o primeiro ponto. Fluxo é uma unidade de volume sobre tempo. Quando você pega um fluxo e multiplica por um determinado tempo, você corta isso aqui, você tem um volume. Então, com base nesse princípio, que o monitor consegue dar alguns volumes. Ele destrincha a curva de termodiluição e mede, infere alguns volumes para a gente, né? O primeiro tempo que ele mede é o tempo médio de trânsito. É o tempo entre injeção do indicador, né, do soro gelado, e o decaimento de 50% da diferença de temperatura. Ou seja, quando ele chega aqui no máximo, quando caiu 50%, ele mede o tempo médio de trânsito. Esse tempo médio de trânsito é relacionado ao volume entre o local de injeção e o local em que está sendo medido. Esse volume, desprezando um pequeno percentual, volume que está na aorta e está no vaso acima do coração, esse volume ele representa as 5 câmaras que estão ligadas em série entre o ponto de injeção e o ponto de detecção, as câmaras cardíacas e o pulmão, né? Ele representa o volume de todo o sistema, tá? E aí, ele vai achar um segundo volume, que é o seguinte: na parte descendente da curva de termodiluição, isso é visto empiricamente, que a fase de decaimento mais acentuado dessa curva, ela está associada à passagem do indicador térmico pela câmara de maior volume, né? Então, isso é chamado de downslope time, o decaimento entre 85% e 45% da curva de termodiluição. Ora, qual que é a câmara de maior volume desse sistema que a gente está estudando? É o pulmão, né? Volume térmico pulmonar. Por que volume térmico pulmonar? Porque como no pulmão há uma troca importante de calor entre a vasculatura e o que está no interstício, esse volume térmico pulmonar ele é composto por dois componentes: o volume sanguíneo pulmonar e a água extravascular pulmonar. Então, volume térmico pulmonar, tá? Então, nós temos 2 volumes. O volume térmico intratorácico, que é todo o componente das 5 câmaras, né? E o volume térmico pulmonar. Se a gente subtrai um pelo outro, o que vai ficar? O volume diastólico global, o volume das 4 câmaras, né? Esse é o famoso GEDI, aí, para quem está acostumado. O GEDI é calculado dessa forma mais simplificada que eu falei no monitor da Pulso, né? O monitor do EV1000, né, o VolumeView, ele calcula o volume diastólico global de uma forma um pouco mais elaborada, relacionando o tempo médio de trânsito com a inclinação da curva na fase ascendente e na fase descendente. Isso é tido como um modo um pouco mais preciso de medir, é menos sujeito a interferência por recirculação, por exemplo, mas, de um modo geral, os valores são intercambiáveis, tá? Bom, então nós chegamos aqui no volume, nós temos então esses 2 volumes, volume térmico intratorácico e volume térmico pulmonar, tá? Aí eu preciso achar o outro componente pulmonar, que é o volume sanguíneo. O volume sanguíneo ele tem uma relação fixa com o volume diastólico global, que a gente acabou de ver como que a gente chegou lá, que é de 1,25, né? Então, achamos o volume sanguíneo pulmonar. Como eu expliquei, existe essa troca de calor entre o que está intravascular e o que está extravascular. Então, quando se subtrai o volume térmico intratorácico do volume sanguíneo intratorácico,
a gente tem o que está fora do vaso extravascular, a água extravascular pulmonar. Além disso, o monitor dá outros parâmetros que são interessantes. Um deles é a fração de ejeção global, que é o percentual do volume que é ejetado por batimento. Então, ela envolve a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Isso já tem um valor mais baixo, de 25% a 35%. O índice de permeabilidade capilar pulmonar, que é uma relação da água extravascular pulmonar com o volume sanguíneo pulmonar, normalmente é de 1 a 3, ou seja, se o paciente tem um aumento da água extravascular pulmonar e esse índice de permeabilidade está normal, isso geralmente é decorrente de aumento da pressão venosa, da pressão capilar, ou se esse índice está alterado, elevado, isso supostamente é relacionado a um leak capilar, ou seja, um paciente que tem um aumento da permeabilidade, doença pulmonar, doença séptica pulmonar, por exemplo. E outro parâmetro que ele dá também é o DPmax, que é o quão rápido essa parte ascendente da linha arterial sobe. Isso é medido em milímetros de mercúrio por segundo. Isso é um parâmetro, o DPmax, o DPDT, é um parâmetro de contratilidade que tem um valor muito variável e, na maioria das vezes, a gente utiliza mais como a sua variação, como uma resposta, por exemplo, a uma medida ao início de um inotrópico, por exemplo. Então, o volume diastólico global ele tem uma maior correlação com as alterações no volume diastólico final de VE, no ecocardiograma, por exemplo, e com o índice cardíaco, quando comparado a PVC e pressão de oclusão. A eficácia dele é reduzida na detecção de fluido e responsividade quando se compara a medidas dinâmicas. Então, embora ele tenha ele acompanhe de forma mais adequada assim, o valor de pré-carga, ele, para predizer fluido e responsividade, ele não é tão bom quanto as medidas dinâmicas. A gente vai ver por quê, né? Existe um questionamento sobre acoplamento matemático, né? São medidas que vêm do mesmo parâmetro inicial, que é aquela curva de termodiluição. Então, será que tem um acoplamento matemático? Por isso que ele acompanha, quer dizer, quando aumenta o índice, acaba aumentando também o volume diastólico? Será que isso existe? Ele superestima a pré-carga do VE nos casos de dilatação ventricular direita, justamente aquele parâmetro de fração de ejeção, ele sempre tem que ser olhado com cuidado, porque você não está analisando uma câmara só, e ele pode ser útil em várias situações no centro cirúrgico, onde você indicou a monitorização para o paciente, seja pela complexidade da cirurgia ou pelas comorbidades do paciente, ou as duas coisas, mas por questões ou do paciente, ou principalmente do procedimento, as medidas dinâmicas, que são as melhores em termos de fluido e responsividade, têm a sua acurácia reduzida. Ou quando a PVC está influenciada por fatores externos, por exemplo, mais um parâmetro que vai ser difícil utilizar. Então, quando é que isso acontece? Cirurgia cardíaca, cirurgia vascular com manipulação vascular, cirurgia torácica com tórax aberto, com o tórax pressurizado, com ventilação monopulmonar, videolaparoscopia, que funciona como se fosse uma situação de hipertensão intraabdominal, né? O posicionamento cirúrgico extremo, por exemplo, Trendelenburg forçado. Então, são situações onde você vai ficar mais difícil você ter um parâmetro de pré-carga, e aí a medir o volume diastólico global, ao invés de utilizar uma medida de pressão, vai ser mais, você vai ter uma medida mais fidedigna, mais próxima da realidade. Por que ele não é tão, a medida, assim como qualquer medida estática de pré-carga, não é tão eficaz quanto as medidas dinâmicas, né? Aqui, mais uma vez, a gente volta àquele conceito de diferentes funções cardíacas, gerando curvas diferentes de Frank-Sarni. Então, o valor
do GEDAI aqui é mais ou menos entre 680 e 800. Esse é tido como valor normal, né? É o valor de referência do aparelho, né? Mas isso vai variar, aí, se ele responde ou não, se o paciente responde ou não ao volume, vai variar de acordo com a fração de ejeção, com a função ventricular do paciente. Então, num paciente, por exemplo, que tem uma fração de ejeção global mais baixa, em torno de 15%, ele atinge o platô de débito cardíaco com volume diastólico global em torno de 1.000, né? Já um paciente com 25% atinge esse platô com um GEDVI em torno de 825. Um paciente com 35% pode atingir esse platô com um valor que está tido como abaixo do limite de normalidade, né? Então, isso pode variar, isso tem que ser individualizado, a conduta em cima disso. É muito difícil trabalhar com um valor fixo que é dado pelo aparelho, tem que ser individualizar de acordo com a situação. Aqui a gente mostra alguns exemplos de situações em que trabalhos em que se compara a medidas de volume sanguíneo intratorácico, que é a medida que vai depois vir derivada do volume diastólico global, comparado com pressões PVC, pressão capilar pulmonar, né? Então, esses são pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, e olha que a correlação da variação do índice volume sistólico ou a variação do índice cardíaco com parâmetros como a PVC, pressão de oclusão, você vê que o parâmetro de volumétrico de VD também não é bom, e aí quando você chega no volume sanguíneo intratorácico e no volume diastólico global, você tem uma correlação maior, ou seja, quando varia o volume sistólico ou quando varia o índice cardíaco, varia de forma proporcional, próximo disso, esses parâmetros volumétricos no paciente de cirurgia cardíaca. Aqui a questão do acoplamento matemático. Isso é controverso, tem trabalhos mostrando as duas coisas. Aqui, a medida do volume diastólico global, a variação dele em função da variação do débito medida pela termodiluição. Em pretinho, que está quem foi respondedor, em branco seria o não respondedor. Existe uma certa correlação, mas esses mesmos pacientes que também estavam com o débito sendo medido pela artéria pulmonar, já não existia uma correlação da variação do GEDVI com a variação do índice cardíaco. Mas existem outros trabalhos que eu não trouxe aqui, por exemplo, em que eles fazem infusão de beta-bloqueador ou de dobutamina em um paciente que não está recebendo nenhuma alteração de volume propriamente, né, externo, e nesses pacientes, apesar da variação de débito, o volume diastólico global permanece semelhante. Então, esse é um ponto controverso. Aqui exemplos, eu trouxe alguns exemplos, assim, existem trabalhos tanto de volume diastólico global, água extravascular pulmonar, dentro de um protocolo de terapia guiada por metas. Existe isso, principalmente para cirurgia cardíaca. Mas eu tentei trazer aqui algumas coisas pontuais em relação à medida específica da pré-carga e da água extravascular pulmonar. Então, só para trazer aqui alguns exemplos. Aqui, cirurgia robótica, laparoscópica, de prostatectomia, né? Ele mede o índice cardíaco e a PVC e o GEDV em várias situações, após indução, pneumoperitônio, Trendelenburg, pneumo de 25 com Trendelenburg, ao final da anestesia e na RPA. Você vê uma variação, você vê um aumento gradual de índice depois que ele passa para o Trendelenburg e depois, ao final, na RPA. Depois isso se estabiliza, né? Apesar do aumento da pressão de pneumoperitônio. Você vê uma PVC que sai de menos de 10 para 30 e no final ela volta ao normal. Enquanto isso, o parâmetro de volume diastólico global fica dentro de um patamar assim, próximo
não varia tanto, refletindo de uma forma mais fidedigna a pré-carga, o volume diastólico final, realmente, que é a informação que a gente quer saber. Aqui é um estudo mostrando em pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, submetidos à endarterectomia eletivamente, a água extravascular pulmonar como preditor de injúria de reperfusão pulmonar em 36 horas, então o paciente com água em 36 horas pós-operatório, com água acima de 10,5, teria uma chance maior de evoluir com injúria pulmonar ou lesão pulmonar aguda, e ele coloca a possibilidade de aplicabilidade em cenários onde há a possibilidade maior de injúria ou edema pulmonar. Aqui no transplante hepático, também a medição de água extravascular pulmonar e o índice de permeabilidade durante o transplante e no pós-operatório imediato. Então, pacientes com aumento do índice de permeabilidade e com água extravascular pulmonar acima de 12, ao final do procedimento, tem depois, no pós-operatório, um tempo maior de ventilação mecânica, principalmente o tempo de intubação, diferente. Então, é um dado relevante. E você tem aqui, acho que é um trabalho menor, mas que ele aloca em pacientes com ventilação monopulmonar em 3 grupos, com 4, 6 e 8 ml por quilo de volume corrente de peso predito. Tem cirurgias de menor porte, ulectomia, segmentectomia, em pacientes sem doença pulmonar grave, assim, com enfisema ou com doença obstrutiva muito avançada, com uma duração de cirurgia, um tempo relativamente curto, de 90 a 98 minutos de cirurgia, e mesmo assim, esses pacientes ventilados com um volume corrente maior tendem, em poucas horas, em pouco tempo, 15, 45 minutos, pós-operatório imediato, já ter um aumento da medida de água extravascular pulmonar, né? Mostrando que isso pode ter um papel aí nesses pacientes ou nesse cenário onde você vai passar por uma cirurgia de maior porte, de maior tempo, que é muito comum, né, nesse paciente da ressecção pulmonar. Aqui mostrando uma relação entre a água extravascular pulmonar e a internação hospitalar em pacientes submetidos a revascularização sem SEC, né? Aqui mostrando uma relação direta entre o aumento da água extravascular pulmonar e o tempo de internação. Isso aqui foi um trabalho com grupo controle. Quer dizer, ele fez um grupo com GDT e outro grupo com terapia habitual, com PAM, PVC, débito urinário, e ele mostra essa correlação entre o aumento da água extravascular pulmonar e o aumento do tempo de internação hospitalar. Então, é isso. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Excelente aula. Hoje foi o dia das siglas, né? Eu acho que, somando com a sua aula de monitorização invasiva, passearemos por todas as siglas de monitores. Aí. E também, enfim, sei que é um assunto um pouco mais pesado, né? Mas ao longo do curso revisitaremos vários desses conceitos novamente. Não quis me alongar muito, porque o próprio José falou várias coisas da minha aula também. E acho que agora a gente está no momento ideal para sanar nossas dúvidas do dia. Se alguém quiser participar, pode abrir o microfone ou deixar pergunta no chat que eu leio, não tem problema nenhum. Achei muito interessante, você começou abordando a PVC, né, como medida pressórica, e era exatamente o gap da minha aula, né? Eu não falei do que a PVC dependia, já de propósito. E
E é muito interessante isso, porque é muito difícil a gente analisar sem um indicador de performance cardíaca, né? Então, está aí a necessidade de ter uma medida de débito. E existe até um artigo que eu posso até mandar depois, que ele fala que essa constitui exatamente a aplicação guytoniana à beira-leitra. Você olha a PVC, o débito e a resistência vascular sistêmica. O primeiro aspecto a ser analisado é a resistência, né? Se ela está aumentada, você trata, né? Enfim, se ela está diminuída, adiciona-se vasoconstrictor ao problema, para a gente garantir que isso não vai gerar nenhuma interferência em nenhum dos dois fatores. E aí a gente olha para a PVC e para o débito e faz essa comparação das 4 situações que você mostrou anteriormente, né? Uma PVC alta com débito baixo, problema de bomba, né? Uma PVC baixa, né, com débito baixo, seria falta de volume. Enfim, é um outro jeito interessante da gente olhar essa situação. E uma outra justificativa legal da PVC também é o fato de, quando você faz um Fluid Challenge e você olha para a PVC e a PVC não aumentou para o seu Fluid Challenge, quer dizer que talvez esse Fluid Challenge não tenha sido efetivo em termos de volume. E eles falam que você precisa ter um aumento de pelo menos 2 unidades de uma PVC para você garantir, né, que a sua manobra foi efetiva, pelo menos, né, que a sua intervenção foi efetiva. Respondeu ou não ao volume é outro aspecto, né? Quer dizer só que você fez a quantidade de volume que provavelmente aquele coração responderia. Enfim, isso é um detalhe do detalhe. A gente tem várias outras coisas para guiar essa conduta também na nossa prática clínica. Exatamente, boa observação. O que às vezes eu sinto um pouco de falta, que você comentou perfeitamente no início, no final da sua aula, é o terceiro ponto aí que a gente teria para ligar tudo, que é a perfusão, né? A gente tem, ainda mais que a gente está trabalhando com paciente anestesiado, a gente perde também até alguns parâmetros clínicos, né? Ou então com o pneumoperitônio, por exemplo, a gente perde muito a questão do débito urinário, então a gente fica o endpoint, né, quer dizer, que a função orgânica a gente acaba sendo um pouco prejudicado na avaliação. Isso aí tem que evoluir. É muito difícil olhar para a célula, né? Eu lembro que não tem muito tempo, até fui procurar para ver se tinha alguma novidade em relação a esse assunto, mas eu já fiz um curso uma vez no Einstein, até de monitorização, e que eles estavam experimentando o uso de capilaroscopia, né, sublingual, para avaliação daquelas alterações lá, enfim, que eu mostrei, né, de perfusão ali periférica, né, na intimidade da célula. Mas ainda continua muito difícil você utilizar isso, né, no CTI e, consequentemente, no centro cirúrgico também, né? E, enfim, outro aspecto interessante também, que eu acabei não citando na aula, é que tudo que a gente quer, na verdade, é medir a microcirculação, né? A gente consegue muitos dados da macro, a gente sabe que o doente sadio, a macro ilustra muito a micro, e o mesmo não acontece no paciente doente, paciente séptico. E está aí, enfim, um jeito, né, importante da gente conseguir monitorizar a minha periferia, seria ter medidas mais objetivas daqueles indicadores lá de retorno venoso também, né? E a gente falou tanto de pressão média de enchimento sistêmico, né? A gente tem algumas formas de estabelecer esse valor, né? A gente consegue fazer uma manobra de oclusão súbita de um membro, por exemplo, e medir a pressão arteriovenosa, achar um ponto de equilíbrio e ver esse ponto de equilíbrio na pressão do braço. E correlacionar isso, né? A gente sabe que não é igual, mas correlacionar com a nossa pressão média de enchimento sistêmico. Achar um valor para isso, predizer se usar esse valor como tomador de conduta vai mudar desfecho no paciente ainda é muito precoce, mas parece um raciocínio fisiológico muito interessante. Alternativamente, outra forma de inferir a pressão média de enchimento sistêmico é fazer pausas, né, progressivas, expiratórias, com pressão positiva, e, enfim, ver uma linha de redução de débito a tal ponto onde o débito seria exatamente igual a zero, né, plotando num gráfico,
que seria o nosso ponto de parada circulatória, e, consequentemente, ver a pressão que a gente conseguiu pegar. É um pouco mais difícil, né? Gera uma alteração hemodinâmica real, né? Com possível prejuízo, né? Então, não é muito feito nos dias de hoje. Então, os comentários de algumas coisas que passaram interessantes. Rogério deixou uma pergunta aqui no chat para vocês. Quais as intervenções que você costuma usar para reduzir a PVC em ressecção hepática? Na verdade, assim, qualquer intervenção que for utilizada, ela dá no mesmo. É o que está hoje na literatura, é que você pode usar a intervenção que você quiser. Então, por exemplo, a utilização de uma peridural mais extensa poderia ser uma das estratégias, né? A gente habitualmente utiliza o furosemida, tridil e o antitrem, o posicionamento antitrem. É o que a gente lança a mão normalmente. Então, o objetivo é ter a PVC mais baixa, desde que o paciente esteja minimamente equilibrado hemodinamicamente, né? Isso é o foco principal, né? Então, a forma pode ser qualquer uma assim, dessas que estão estabelecidas. Você faz também, né, Gabriel? Você faz ressecções hepáticas também, né? Não, não Não? faço. Ah, Não, bem pouco. E tem alguma estratégia ventilatória, Zé? Tipo, limitar a pressão, volume corrente baixo? Você vê alguma alteração importante reduzindo pressão intratorácica ou não faz tanta diferença? a gente vê na prática que isso faz pouca diferença, né? Pouca, né? Até em relação à PIP mesmo, a diferença que isso faz, geralmente, para 5 centímetros de PIP, você faz uma diferença de 1 milímetro de mercúrio. Então, assim, eu não costumo, tento usar aquela ventilação protetora, se precisar titular PIP, eu titulo, não é um parâmetro que normalmente eu me preocupo muito, não. Tento utilizar as outras medidas para controlar a PVC. E volta a questão da peridural também tem a ver com aquela questão que o próprio Rogério colocou para você, né? Sobre utilizar ou não uma peridural mais extensa nessa situação, é aquele equilíbrio que é difícil de saber para onde ir, mas eu tendo a utilizar mais num segundo momento. Acho que fica difícil caso haja alguma intercorrência maior, você está com uma simpatólise ali muito extensa, acho que acaba dando mais trabalho. Eu fico pensando, por outro lado, também que você talvez não reduza tanta resposta inflamatória, né, ao utilizar pouco a peridural nesse momento, mas eu acabo ficando mais na macrohemodinâmica, priorizando a macrohemodinâmica naquele momento e tentando utilizar medidas de que vão dar um efeito de curta duração e que podem ser revertidas rapidamente. Assim. Titulação de drogas vasoativas, principalmente. Perfeito. E existe a estratégia em relação também a que a gente não consegue medir isso no dia a dia com a monitorização hemodinâmica, que é em qual droga utilizar, né? Embora a gente utilize na prática, a maioria das vezes, o tridil, se o paciente tiver já uma pressão mais baixa, não estiver suportando, por outro lado, estiver precisando, já começou a sangrar e está precisando de droga vasoativa, mesmo o paciente que não tem hipertensão portal, a utilização de vasopressina, teoricamente, baixa o fluxo portal e faz com que o paciente sangre menos. Também tem essa opção. Pergunta mais? Um outro dado muito legal da sua aula
aquela questão de que a pressão venosa influencia diretamente a perfusão, né? Que eu acabei falando um pouquinho também, né? Que, enfim, você vê muito, o CTI já é muito bem amarrado, né? O paciente com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca congestiva, enfim, acaba fazendo às vezes pré-renal por conta de uma congestão venosa importante. E está aí mais um caso que negativar balanço e fazer venodilatador, às vezes, aumenta a perfusão sem mexer em nada ali do coração para frente, por exemplo, também. Sim, exatamente. E às vezes você fica limitado, né? Dependendo da situação, que você tem, mais uma vez, aquela pressão extrínseca ali, por exemplo, uma laparoscopia longa do obeso, né? Isso geralmente fica difícil de manipular, né? Justamente porque você tem uma situação ali que está gerando não só uma redução de perfusão, como essa redução do washout ali do rim, né? Isso geralmente é difícil de lidar com isso nesse momento, nesse tipo de cirurgia, por conta dessa questão, tudo por conta dessa questão da pressão venosa, na verdade. Sim, sim. E uma outra questão também, que eu acho que combina as nossas duas aulas, você pegou o exemplo da videolaparoscopia, eu lembrei do seguinte, né? Às vezes o próprio vasodilatador diminui também a resistência venosa, né? Então, você tem uma alteração, às vezes, muito discreta da pressão arterial, né? Você começa um vasodilatador, você reduz a resistência, melhora o retorno e melhora o débito, né? Então, é possível ainda que você veja uma pressão aumentar, né? Nessa situação, por uma simples regulação da complacência venosa. Ah, Gabriel, como é que mede isso? É difícil, não dá para medir, né? É realmente vendo caso a caso ali. Diferenciar o paciente que merece vasoconstrictor para o que merece venodilatador é uma... Às vezes uma linha tênue, né? Bom, então é isso, né? Bom, quero agradecer de novo a presença aí. Muito boa aula, de verdade. A todos os presentes que puderam aí também contribuir. E qualquer dúvida que tiverem, enfim, podem mandar lá pro nosso WhatsApp, no grupo, não tem problema algum, tá bom? O cronograma está orientando as aulas de amanhã, os artigos são separados por faixas, quem já tiver curiosidade, dá uma olhada, e por algum motivo não conseguir acessar o conteúdo, só falar com a gente também. Boa noite a todos e a gente se vê amanhã. Boa noite.